O Messias, Jesus, o nosso Jesus, o Filho de Deus, ele se permitiu ir para a cruz por amor de nós. Ele se permitiu. Antes, vocês lembram o que aconteceu? Ele foi lá para o Jardim das Oliveiras, suou sangue, orou e pediu ao Pai: afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então, a permissão dói, machuca, mas foi a glória dele, ele tinha que passar por aquilo, era o propósito dele. Então, às vezes, você já passou a permissão. Lembra aqui, ó, quem tá seguindo aí, ó, esse é o terceiro vídeo já. Você passou pela permissão e perdeu algo. Lembra disso aqui? Passou pela permissão e perdeu algo. Tá estrupiado. Passou pela permissão e perdeu algo. Conta bancária, perdeu autoestima, perdeu amor próprio, perdeu um monte, perdeu casa, perdeu a pessoa, perdeu tudo. Se permitiu, passou pela permissão e permitiu. Tá, concordamos, né? Tá todo mundo aí de acordo? Sim. Então vamos lá. A permissão que Jesus passou pela cruz estava dentro de um propósito de Deus. Ele entendia, porque ele era Jesus. A nossa permissão, que nós permitimos, nós temos que entender qual é o propósito de Deus naquilo lá. Se foi você que entrou numa furada, ou se foi permissão de Deus com propósito. Como que eu sei isso? Orando. Mas nos dois casos, se foi a gente que entrou numa furada, ou se foi Deus que permitiu com um propósito maior, porque nada sai do controle de Deus, porque tem coisa que nós pegamos com a mão e tem coisa que nós temos que passar. Nos dois casos, a resposta é uma só. O que nós aprendemos com o sofrimento? O que nós aprendemos com os tombos? O que nós aprendemos com a trapaça? O que nós aprendemos de ter nos doado em uma questão que nos fraudou, que nos levou a algo. Lembra de José? José contou um sonho, se doou, se permitiu doar o sonho dele para a parentela deles, irmãos de sangue, primeiro grau, e papai e tudo mais. Para onde que ele foi? Pro poço, depois foi escravo, depois foi para casa de Potifar, e depois a Messalina acusou ele de estupro e tudo mais, e ele foi para a prisão inocentemente. O que ele aprendeu quando chegou a hora? O que ele fez com a dor? O que ele fez com a dor? Ele entregou para Deus e Deus devolveu em benefício para ele. Nós temos que entregar a nossa dor, o que sobrou, sabe os cacos? Os bagaços que sobrou, os cacos? A gente pega os cacos, entrega para Deus e fala assim: Pai, abre os meus olhos espirituais, meus ouvidos espirituais. Que eu posso tirar proveito disso? Como que eu ajo? Como que eu vou agir? E quando Deus colocou de frente a frente os irmãos dele com ele, e ele ainda estava com a ferida aberta porque ele chorou, ele lembrou de tudo, mas ele colocou Deus em primeiro plano para resolver para ele. É isso que nós temos que fazer. Pai, a vingança não nos pertence, pertence a Deus, como que eu ajo? Aí Deus deu instrução para ele. Aí ele fez tudo, sabe? Fez tudo, aconteceu uma coisa, foram 2 vezes, tiveram que viajar 2 vezes, tiveram que deixar um irmão ali, entendeu? Deus não vai passar pano pelo que aconteceu. Só que nós temos que assumir nossa posição dentro dos fatos. Enquanto eu e você não assumirmos a nossa posição livre de culpa, não é trazer culpa. Tem que assumir a posição do que aconteceu e esfriar a cachola e falar: Papai, Senhor Deus, grande e altíssimo, Hashem, o eterno, me elucida, traz luz para mim. Agora o que eu faço daqui para frente? E aí Deus vem sobre nós através do Espírito Santo, através de uma palavra, através de uma leitura, através de uma boca, falar o que a gente tem que fazer. Mas o coração tem que estar, calmo, para entender, tá, queridos?